Continuando, eu escolhi a profissão de advogado após sair do concurso público para me tornar alguém com mais liberdade na minha área de atuação. Liberdade no sentido de criatividade, de tentar sempre buscar algo que pudesse preencher algum problema que estivesse acontecendo no meio social. Então eu escolhi a advocacia. Só que eu acompanhava já há algum tempo o ramo jurídico, inclusive advogados da área privada, tinha estagiado na época de faculdade no escritório de advocacia, e isso me deu uma certa visão do que já era ser advogado. Só que mesmo assim eu não queria ser um advogado convencional, comum. Eu sempre tive a vontade de abrir uma empresa, sempre tive o sonho de ser um grande empresário, de ser um empreendedor que de fato trouxesse soluções para o mundo em que vivemos, para que as pessoas pudessem ter acesso a coisas que elas antes não teriam se não fosse aquela atividade empresarial que permitiu aquilo. Então sempre esse desejo esteve dentro de mim. Só que no ecossistema que eu vivia, um ambiente rodeado de servidores públicos, profissionais da área de saúde, eu não tinha um ambiente, um substrato próspero a permitir a minha atividade de criatividade ser exercitada. Então o que eu decidi? Eu decidi que saindo do meu ecossistema, eu teria muito a aprender. Quer queira, quer não, o ciclo familiar, o ciclo que você já está acostumado, que se chama a zona de conforto, é algo muito confortável, como o próprio nome diz, para você não agir rumo ao que de fato você gosta, para você não buscar o que de fato realiza você. Então eu decidi seguir para outro estado. Foi aí que eu decidi mudar para o Rio de Janeiro, um grande centro. Eu sempre gostei de grandes centros e sempre tive a vontade de ter experiências em grandes centros urbanos. Porque toda aquela agitação, aquelas necessidades daquelas pessoas aglomeradas em espaços tão pequenos, sempre aquilo me encantou. Porque os grandes centros sempre atraíam tantas pessoas? Porque o que as pessoas buscavam nos grandes centros? E eu tive a experiência de viver num grande centro como o Rio de Janeiro. Advogar na área empresarial e, a partir daí, me especializar no direito empresarial, societário e no mercado de capitais. Porque sempre eu busquei algo no viés empresarial. Sempre foi algo que me encantava. Mas pelo meu paradigma limitante, pelas minhas crenças limitantes, eu não conseguia alcançar, eu não conseguia de fato abraçar o que de fato eu desejava. Eu sempre encontrava um meio de contornar o meu propósito e buscar algo paralelo que não fosse o meu propósito. Eu sempre adiava a decisão de mergulhar de cabeça no que de fato eu gostava e no que de fato era o meu propósito. Então eu escolhi direito empresarial, estudei direito empresarial societário, mercado de capitais, mas na minha mente aquilo não era ainda o que eu queria. Ainda não preenchia o que de fato eu desejava como propósito. Eu sempre gostei muito de pessoas e eu buscava sempre ter contato com pessoas de outras áreas para enxergar como elas pensavam sobre a vida, sobre empresas, sobre negócios, e isso me fez ter uma multidisciplinariedade que é essencial para qualquer pessoa que deseja empreender, seja na área que for, ou seja, seja na área que você deseja, porque se você empreender em qualquer área, você acaba no meio das adversidades, no meio dos desafios que você vai enfrentar, você acaba desistindo. E quando você desiste é porque de fato aquilo não era de fato o que você queria fazer. Então eu busquei o direito empresarial, mas paralelamente eu fiz uma especialização, um MBA em gestão de negócios, porque eu queria entender como a instituição de uma empresa funcionava. Eu queria entender o que se precisava na prática para que aquela instituição funcionasse. Então eu estudei gestão de negócios. E eu sempre buscava me reunir com colegas do curso para tratar de ideias de negócios. Eu cheguei a criar, para vocês entenderem um pouco de como é o desejo, ele sempre esteve aí plantado dentro de você. Ele sempre está plantado dentro da pessoa.
Mas você precisa fazer com que esse desejo não seja suprimido, não seja reprimido ou oprimido. Porque o seu dom muitas vezes só vai ser potencializado, só vai materializar na realidade, só vai ser transformado em realidade quando você de fato conseguir enxergar que você precisa focar no dom que você recebeu para isso. Voltando às pessoas, eu me reunia com colegas do curso ao menos uma vez por semana para criar ideias de negócios, para discutir sobre empresas, para discutir sobre oportunidades de negócio no ambiente, no ecossistema que eu vivi. Eu estudava numa escola de negócios. Então, essa escola de negócios, ela permitiu que esse ecossistema, veja a importância do ecossistema. Esse ecossistema que eu vivia permitia que eu tivesse ideias, permitia que eu tivesse inspiração, que eu tivesse insights sobre negócios. Só que sempre, todas essas ideias, todos esses negócios eram reprimidos pela minha mentalidade. A minha mentalidade não permitia que, apesar de eu ter tido ideias geniais que outras pessoas depois você enxergou que executou e conseguiram obter êxito ou ao menos aprendizado, eu não cheguei a concluir porque a minha mentalidade, a minha mente não estava preparada, o meu padrão de crenças não estava preparado para executar aquelas atividades. O que já não acontece hoje, por exemplo. Hoje eu não vejo limitações de crenças para executar nenhuma atividade, porque eu sei o que eu desejo. Eu sei o que eu tenho como propósito de vida. E você, sabe qual é o seu propósito de vida? Então, é mais ou menos isso. Eu estudei Direito Empresarial, eu estudei a advocacia privada como um todo, mas mesmo assim, após todo esse estudo, eu ainda não consegui tomar uma decisão e seguir uma iniciativa privada na área que eu de fato tinha como propósito. E por que isso aconteceu? Por causa do meu paradigma limitante. O meu paradigma me permitia ir até somente um ponto. A partir daquele ponto eu não conseguia mais ir. Haviam crenças que me impediam de ultrapassar aquela barreira. Alguns chamam de barreira psicológica, outros chamam de barreira de medo, outros chamam de barreira de terror, mas cada um chamando como desejar, sabe que existe uma barreira que te impede de alcançar o que de fato você deseja, de ter as relações que você de fato deseja ter, de adquirir os bens que você de fato deseja adquirir, de fazer a atividade profissional que de fato você deseja fazer. E isso sempre esteve plantado em minha mente. Eu tinha esse desejo de empreender e eu não conseguia expressar na realidade esse desejo porque eu estava limitado por paradigmas. Mas eu digo, mesmo após tendo estudado Direito Empresarial, executado por mais de 10 anos, agora já fazem mais de 10 anos que eu executo a atividade de Direito Empresarial, então eu pude também ter o privilégio de conviver com diversos empresários, bem-sucedidos, não tão bem-sucedidos, pequenos, médios, grandes, mas os que tinham sucesso sempre tinham algo em comum. Eles tinham aquele brilho no olho, aquela certeza de que o que eles estavam fazendo de fato ia se materializar, ia acontecer, porque era aquilo que eles desejavam de fato. Aquilo era o sonho, a missão deles. Então você percebia que esses empresários que tinham esse desejo, esse propósito muito bem claro na mente deles, eles alcançavam resultados superiores aos outros, por causa da dúvida, do medo, da indecisão, da procrastinação. Então sempre eu percebi isso durante todo esse período da minha advocacia, dentre outras coisas que eu consegui analisar por causa dessa vivência. Mas o ponto mais importante que eu quero chegar, contando toda essa história, evolução e tudo que eu vivi, é justamente para você entender que, por mais que você execute bem uma atividade, por mais que você preste um excelente serviço, se aquele serviço não estiver alinhado com o seu propósito de vida, os seus dons não estiverem sendo potencializados através dessa sua atividade profissional, em algum momento da sua vida, a conta vai chegar. E que conta é essa? A rotina vai virar uma tortura. Você não vai sentir mais prazer em fazer aquela atividade que antes você sentia certo prazer. As adversidades, por menores que sejam, vão parecer problemas gigantescos em sua vida.
porque a sua mente, o seu paradigma está voltado para este tipo de resultado. Você somente vai se dedicar a alguma coisa se de fato você deseja aquela coisa. Porque a pessoa que não sabe o que deseja profissionalmente, o que deseja pessoalmente para a vida dela, ela não vai ser a protagonista da vida dela. Todo o ecossistema ao redor dela produz estímulos externos que vão internalizar na mente dela o que ela vai ser, o que ela vai fazer, o que ela vai ter, como ela vai ser remunerada, que pessoas ela vai se relacionar e o pior, como vai ser o estado de saúde, principalmente mental dela, após anos de escolhas através do ecossistema, ou seja, escolhas de fora para dentro e não escolhas de dentro da mente para fora, para o mundo exterior. Então eu estou fazendo esse apanhado geral de como foi o histórico da minha vida profissional para que você entenda que após os 10 anos de profissão, de exercício da profissão na área do direito empresarial, eu, apesar de executar muito bem, porque sempre eu me dediquei bastante aos estudos, então o estudo ele nunca é perdido. Então sempre me dediquei bastante aos estudos, então por mais que eu sentisse que não existia uma satisfação com a execução das atividades à época, existia um estudo constante, porque eu tinha prazer no aprendizado, prazer em ler, prazer em estudar os processos, prazer em vencer uma tese. Então todo aquele estudo, ele sempre me permitia fazer uma execução muito boa do meu trabalho como advogado. Ocorre que a rotina, ela vem e aquelas práticas que antes eram uma novidade para você, um desafio, elas se tornam obsoletas, elas se tornam insatisfatórias e você não mais deseja executar aquelas tarefas. Então aquela tarefa, como não faz parte de um alinhamento de propósito, ela se torna torturante. Então você tem que buscar o que você de fato deseja para você conseguir uma realização profissional. Eu tenho certeza que muitos jovens estão vendo esse vídeo nesse momento. E eu tenho certeza também que muitos deles não sabem o que desejam para a vida profissional deles. E a minha missão, o meu propósito é justamente auxiliar toda e qualquer pessoa que deseja utilizar a própria mente para encontrar o seu propósito, para alinhar os seus dons. A sua vida, você tem que alinhar o seu propósito de vida com seus dons, as suas habilidades naturais. Você pode desenvolver diversas habilidades, mas há habilidades que você tem com maior facilidade porque você recebeu esses dons. Assim, quando você foi concebido, você já recebeu esses dons. Você nasce e desenvolve essas habilidades. Ou você permite que essas habilidades sejam suprimidas, outras habilidades que você não tem tanta facilidade tomam espaço em sua mente, em seu subconsciente e, consequentemente, você vai viver uma vida de insatisfação, desprazer, tortura. E aí vem um outro sentimento, que é muito comum. O sentimento de culpa. Quantas vezes eu não me senti culpado porque, apesar de ganhar bem como advogado, ter todas as oportunidades de ser um grande advogado, com diversos clientes, com diversos escritórios por todo o país, você se sentir culpado por um sentimento de desrealização, por um sentimento de insatisfação, por um sentimento de desmotivação. Isso se deve ao fato de que quando não há um alinhamento, você com certeza não vai ter uma realização naquilo que você executa. Eu estou falando somente da área profissional, mas isso se aplica a qualquer área da vida. Muitas pessoas não têm o corpo que desejam, não têm a casa que desejam, não têm a companhia que desejam, não executam uma atividade que desejam por simples crenças limitantes. Na minha mente, eu me sentia culpado e não poderia me libertar
e não poderia executar outras atividades porque a minha programação mental foi voltada para ser um servidor público. Eu sentia culpa até de não ser um servidor público, de ser um advogado da iniciativa privada. Então, automaticamente, eu cheguei a montar uns 7 escritórios em lugares distintos, em estados distintos, executando atividades semelhantes, mas eu cheguei a ter uns 7 escritórios de advocacia. Paralelamente, eu sempre buscava criar alguma empresa. Eu chegava a criar empresa através de contrato social, eu executava algumas tarefas, mas sempre o meu paradigma não me permitia continuar, não me permitia aprofundar-me naquela área, aprofundar-me na área que eu de fato desejava seguir como um propósito. Então eu sempre busquei algo, eu sabia o que eu desejava, eu sabia o que eu queria, mas a minha programação mental não permitia que eu alcançasse os resultados que eu queria. Depois a gente vai falar um pouco mais, especificamente quando eu gravar alguns vídeos, falando mais detalhes da minha vida profissional, para vocês entenderem como de fato aconteceu o ponto da virada, mas eu estou falando isso para você porque após 10 anos de profissão na área do direito, eu decidi abrir uma empresa na área de educação. Porque educação, aprendizado foi o que eu sempre gostei, eu sempre desejei. É sempre a atividade que eu não me canso. Eu não me canso de estudar. Eu gosto de estudar. Eu me aperfeiçoo cada vez mais. Eu sempre busco informações. E isso explica todo o êxito que eu tive na minha carreira como advogado empresarial. Só que por muitas vezes eu estive na companhia de empresários e eu gostaria de estar de fato do lado de lá, do lado da gestão da empresa, do lado da organização da empresa, do lado da criatividade e produção daquela empresa. Tanto que os meus serviços de consultoria por muitos meses superavam em muito os meus serviços de contencioso, que é o litígio, que é a disputa judicial de conflito. Então sempre essa busca pelo conhecimento, pelo consultivo, pela consultoria, me fez aproximar-me do que de fato eu queria. Então todos esses anos buscando de fato o meu propósito só me arrecadaram e só me coletaram experiências, vivências e conhecimentos técnicos necessários para ser o que eu sou hoje. Um empresário da área de educação global que utiliza a renovação de mentes para atingir o maior resultado possível para essas pessoas. Então, a Baruch Awareness é justamente a materialização de um desejo pessoal de unir o estudo, a educação, a autoespecialização, a vivência, os conhecimentos técnicos e entregar isso às pessoas. Há pessoas que não sabem o que desejam, há pessoas que não sabem os seus propósitos, há muitas pessoas que estão sofrendo com transtornos de ansiedade. Eu vou ter a oportunidade de falar para vocês sobre a síndrome do pânico que eu vivi, que eu atraí para a minha vida, eu atraí para a vida da minha esposa, eu atraí para pessoas próximas de mim, justamente por não ter alinhado os meus dons aos meus propósitos. E isso, essa supressão de sentimentos, essa repressão de sentimentos, essa repressão de dons, ela gera consequências no mundo material. Então é importante você atentar que você pode, nesse momento, estar sofrendo com as mesmas coisas que eu sofri. Medo, ansiedade, dúvida a ponto de você não conseguir tomar nenhuma decisão. De todas as decisões serem tomadas sempre do mundo externo para o mundo interno. Chegou um momento em que as minhas decisões eram sempre tomadas dessa forma. O meu ecossistema tomava todas as decisões por mim. A partir do momento que eu assumi o protagonismo das minhas decisões, deixei de lado toda a procrastinação e decidi seguir de fato no que eu queria. E eis que eu estou aqui nesse momento, gravando este vídeo para você, para dizer a você que você não pode, de forma alguma, deixar de fazer
algo que está alinhado ao seu propósito de vida? Você sabe o que você deseja da sua vida? Ou você vai se permitir viver todos os anos que ainda faltam da sua vida fazendo algo que você não quer, se relacionando com pessoas que você não deseja, possuindo coisas que você não quer mais possuir, morando em um lugar que você não quer morar, vivendo uma vida que você não quer viver? E isso explica a quantidade de suicídios que tem aumentado cada vez mais em todo o mundo. Um mundo de muitas informações, mas pouco direcionamento de conhecimento. Se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdo, você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, se inscreva neste canal, Bear Awareness, é uma empresa global de educação. Nós teremos vídeos em inglês, vídeos em espanhol, vídeos em português, porque todo esse conhecimento e o máximo de conhecimento possível que eu e os meus colaboradores puderem fazer por todos vocês que assistem ao nosso canal, nós faremos. Inscreva-se no nosso canal, envie a sua dúvida, mande a sua mensagem. Você tem que ser o único decisor da sua vida. Você pode, através do livre-arbítrio, mudar a sua realidade, mas você precisa perceber que a sua mente tem um papel fundamental em tudo isso. Eu agradeço a você ter assistido esse vídeo, compartilhe com seus amigos se você gostou, siga a nossa página no Instagram, @BearRockAwareness, e até o próximo vídeo. Muito obrigado!